Nós vamos declarar nesse último mês de maio palavras proféticas sobre nós e sobre tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite, amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amém, shalom, igreja. Eu sinto que tem muita gente aqui que não tem conseguido fluir. Você vê a igreja fluindo, você vê o pastor fluindo, você vê os seus irmãos que estão do seu lado fluindo, e você não consegue fluir, sabe por quê? A gente tem amado mais o poço do que a fonte. A gente tem amado estar aqui na hora do louvor. Muito obrigada, pastor Nelson. Muito obrigada. A gente tem amado estar aqui na hora do louvor. Ouvi o Moisés cantar, foi incrível. Mas já parou para perceber que a gente acaba amando muito mais estar aqui e construir um poço que, por mais fundo que seja, uma hora a água vai acabar. E às vezes você não está sentindo e não está conseguindo fluir da forma com que você gostaria, porque você construiu um poço e não está jorrando uma fonte de dentro de você. Não cai uma fonte dentro do poço. Uma fonte deságua num rio. Então, para começar a palavra de hoje, eu queria que vocês refletissem nisso, começassem refletindo nisso. Por mais profundo que o poço que nós possamos cavar seja, ele não vai fluir. Uma hora a água acaba. Uma hora o culto de domingo na semana, ele não vai te suprir. Se você vir só no domingo, a semana, ele não vai te suprir na semana. Então, começar falando que, como hoje é um culto de família, junte a sua família. Junte os seus filhos, por mais pequenos que eles sejam. Eles oram tão fervorosamente no Kids, que se vocês tivessem noção, vocês juntariam mais vezes eles em casa. Então, construa uma fonte. Faça da casa de vocês uma fonte que jorra águas vivas. Amém? E quando nós estamos jorrando, transbordando, fluindo nesse rio, nessas águas purificadoras, nós podemos entender e podemos declarar profeticamente de que nós não iremos somente ver, mas nós iremos ver e ouvir tudo aquilo que a palavra, tudo aquilo que o Pai já declarou sobre nós. Desde antes da antiguidade, não se ouviu e nem se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E sabe, queridos, como fonte, não como poços, nós estamos aqui como culto da família, para declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa seremos a diferença que essa geração precisa. Mas não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível você dizer que nós iremos ver e ouvir o que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, com histórias, com traumas, com o passado da nossa família e até mesmo com o nosso passado. E nós nos esquecemos que já há uma palavra internalizada dentro de nós. Então não é quantas vezes eu vou ao monte, não é quantos dias de propósito de jejum e oração eu faça, mas a essência é eu entender e eu externalizar aquilo que já está dentro de mim. Por isso eu convido você a abrir a sua palavra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículos 16 até o versículo de número 21. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Você pode dizer: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede. Lava o meu inteiro. Evangelho de Lucas. Eu quero. Versículo 16. Você quer beber dessa fonte?
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você pode dizer, tu és a fonte, Senhor? Vamos lá. Pode ser mais alto. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Versículo 16 diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vamos todos ler juntos o versículo 18 e 19? Vamos lá? Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, nós declaramos, quantos declaram que irão ver e ouvir essa verdade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua descendência, sobre a sua geração? E nesta noite eu quero dizer a você que nós vamos começar a viver um novo tempo. E qual é esse novo tempo, pastor? Em que todas as pressões que vier sobre as nossas vidas, nós vamos na palavra transformá-las em poder de Deus. Porque toda pressão, irmãos, quando chega até nós, nos desafia como família, como servos, como filhas, como filhos amados do Pai, a fugirmos da realidade da palavra de Deus, de que Ele nos abandonou, de que Ele nos deixou, que todas essas promessas daquilo que Ele mesmo já impetrou dentro de nós, estão esquecidas, estão adormecidas. E não, igreja, a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela gera vida. E nesta noite, o Senhor não somente pela letra, mas Ele envia a nós o seu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus quem traz a vida, é o Espírito Santo quem traz o consolo, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nesta noite, toda essa pressão que veio sobre a sua vida, que veio sobre a sua casa, para desfazer, para trazer confusão, para trazer até mesmo pensamentos dúbios daquilo que Ele vai fazer, nós declaramos que você vai ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem declarado sobre você. Amém? Eu creio também que o Senhor nos deu 5 sentidos não físicos, mas espirituais. Eu creio que se nós começarmos a orar para o Senhor nos mover de acordo com que Ele se move, nós começamos a ativar esses 5 sentidos espirituais. Seara, mas o que é isso? Às vezes a palavra de tanto tempo atrás, de tantos anos atrás, morreu dentro de nós. Mas se nós nos movermos de acordo com o que o Senhor se move, os nossos 5 sentidos estão aguçados. Seara, beleza, mas não entendi ainda. A nossa audição passa a ser aguçada. Então a gente começa a ouvir a voz do Senhor com mais clareza, porque Ele vai nos direcionar. Se Ele está se movendo
para a direita, ele vai falar, Sara, se move para a direita. Se ele está se movendo para a esquerda, ele vai falar, Sara, se move para a esquerda. Se ele está vendo, se os olhos dele estão inclinados para algum lugar, ele vai falar, Sara, incline seus olhos para esse lugar, porque os meus olhos estão inclinados para esse lugar. Sara, vá com seus pés em tal lugar, porque os meus pés, eu quero que os seus pés sejam os meus pés nesse lugar. Aleluia. Eu creio que hoje vai ser uma noite de reativação profética dentro de muitas pessoas. Aleluia, Deus. E dentro de muitas famílias. Meu pai não está aqui, ele está cumprindo o ID, mas sabe o que é mais lindo? Eu não ia pregar. Eu não ia falar nada. Eu ia simplesmente vir para o meu culto, cantar, sentar e fazer aquele culto que por muitas vezes é engessado, sabe? Cumprir uma tabela. Minha mãe virou na hora de sair de casa e falou, Sara, o Espírito Santo está falando que é para você pregar comigo. E eu fiquei, não quero Espírito Santo, eu quero ficar bem quietinha hoje, eu quero sentar, eu quero ouvir. Eu quero só saber o que o Senhor quer falar hoje. Mas o Senhor me lembrou também desses 5 sentidos espirituais. Se eu oro para que o Senhor me mova para onde Ele quer, por que eu vou fugir aqui agora? E eu quero dizer para você, não fuja. Se o Senhor está direcionando a sua casa a fazer culto doméstico, faça. Se o Senhor está direcionando a sua casa a fazer um jejum em prol de alguma coisa, faça. Até porque o desejo da eternidade em nós foi o próprio Senhor que implantou. A Bíblia fala que nós só temos o desejo dentro de nós da eternidade porque Ele implantou em nós. Por mais que nós estejamos passando por algum deserto, por mais que nós estejamos passando por alguma prova, isso não vai nos abalar. Em 2022, eu passei por pior ano da minha vida. Pior. Tudo de ruim que você pensar aconteceu em 2022. Na nossa casa, né, filha? Na nossa Passamos casa e por na situações minha vida. difíceis, né? E na minha vida, eu vi a morte passando diante dos meus olhos. Eu fui fazer missões, eu achei que aquele era o meu ano de deslanchar. Falei, Deus, beleza. Tem 2 anos que o Senhor não me permitiu. Então é esse ano que o Senhor vai me fazer deslanchar. Peguei Covid, quase não fui. E aí a minha tutora, ela virou e falou assim, Sara, eu não desisto de você. Nem que você vá só para viagem, só para parte prática, você vai com a gente. E eu fui. Quando eu voltei, peguei dengue. Emagreci muito. Fui internada. Estava passando muito mal e ninguém sabia o porquê. Era literalmente uma sensação de morte. A minha vista apagava, eu desfalecia. E era em qualquer lugar. Se eu estivesse andando, eu tinha que parar, sentar, respirar, até recuperar. Fui internada. Procuraram tudo que vocês imaginarem. Até descobrir que a minha C1 e a C2 estavam soltas. Elas são as responsáveis, esqueci o nome, vértebras? Vértebras responsáveis por proteger a medula que recebe os comandos do cérebro. Ou seja, elas estavam dando choques, a minha medula não estava entendendo e estava entendendo aquilo como corpo estranho. O meu corpo estava entrando em colapso. Sem a gente saber. Eu tomava morfina, eu tomava os remédios mais fortes que vocês imaginarem. E nenhum passava. Nenhum. Fiz a cirurgia. Foi difícil? Foi. Achei que ia morrer? Achei. Sou ser humana, gente. Não tem como. Eu literalmente vi a vida passando nos meus olhos. Isso, descobri o diagnóstico sexta-noite. Domingo de manhã, eles avisaram logo. Domingo de manhã, a cirurgia dela está marcada. E não tem outro método, não tem um método paliativo, não tem nada que nós possamos fazer que vai estabilizar a cervical da Sara. E se vocês acreditam em Deus, creiam que isso foi um milagre. Amém. Porque não era para a Sara estar aqui. De acordo com o tempo que ela falou que ela está sentindo essa dor, já era para ela ter morrido. Ter tido uma morte súbita. Ela ia cair em qualquer lugar, ou desmaiar, ia morrer e ninguém ia saber a causa.
Porque se ela fosse pro IML, ninguém ia investigar. Fui para a cirurgia. E eu fui, meu Deus, por favor. Meu espírito está em suas mãos. E se for para me ficar paraplégica ou tetraplégica, o Senhor me leva. Mas todas as vezes que vinha o medo, vinha as orações da minha avó, as orações da Zeca, as orações do meu pai, as orações do meu namorado, da minha mãe, da minha família. Meu pai pegava na minha mão e dizia, filha, eu te entreguei para Deus. Você não é minha. Você é de Deus. Você é emprestada. Ele só me emprestou você. Então, se for a vontade dele, eu te devolvo para o Senhor. Mas Ele tem muitas promessas na sua vida. Então, eu creio que você vai voltar. Por mais que Ele falasse aquilo, meu espírito ainda continuava um pouquinho angustiado. Fui para a sala de cirurgia e falei, Deus, se o Senhor está comigo, me dá algum sinal. E eu estava muito fraca. E as fisioterapias que eu fazia em volta do hospital, eu entrava pela área dos médicos. Eu contornava a área de cirurgia dos médicos. E eu achava que eu ia entrar por ali. E eu falei, Deus, por favor, me deixe por ali. E não, era um corredor do quarto que eu estava internada até a sala de cirurgia. A enfermeira segurou na minha mão, falou assim, se você acredita em Deus, levanta a mão para o céu e agradece. Você está no melhor hospital que você poderia estar. Aqui eles estão com tecnologia de ponta. Eles não demoraram para achar isso. E eu tenho certeza que já deu certo. Amém. Falei, amém. Descansei. A cirurgia era para durar em torno de 8 horas. Durou 2 horas e meia. E Deus foi tão bom que eu acordei no meio da cirurgia. Eu tive uma visão com uma amiga minha. E eu queria acordar para falar sobre essa visão. Porque foi muito real. E o médico não deixou. Chegando no quarto, testemunhamos do quanto Deus é bom. Perdi 50% dos meus movimentos, do meu pescoço. Perdi. Mas sabe o que Deus me ensina com isso? Que eu tenho que olhar para o alvo. Amém. Que eu não tenho que olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Até porque eu nem consigo mais. Eu tenho que olhar para o alvo que é Cristo. Amém? Amém. Você pode dizer, o Espírito de Deus está aqui. Ele está operando. Operando em nossos corpos. Você crê que Ele está operando agora um milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa? Trazendo sua vida, sobre os seus filhos, poder, sobre a sua esposa que você deixou, o seu marido que ficou em casa. estando sua graça aí. Os feridos de alma são curados. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos. Está preparado para ser livre verdadeiramente de tudo que te prende? Os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está. Aleluia, aleluia. E sabe, queridos, nesta noite Deus chama para fora aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos dar passos de obediência para que verdadeiramente a palavra se cumpra em nós. E veja, a fidelidade do Senhor não nos alcança apenas. A fidelidade do Senhor, para que a gente possa entender, a transformar pressão em poder de Deus, é entender que a nossa obediência ao Pai vai reverberar, vai transbordar, vai ser transferida para a nossa geração. Nós vemos o poder de Deus em ação quando nós entendemos que não somente por nós
obedecemos a palavra. Não somente por nós somos perdoadores, como foi pregado hoje pela manhã. A palavra do Senhor vai nos dizer que o perdão é algo que nos remete a acabar, a matar com o nosso ego, a matar as nossas vontades, porque na verdade a palavra perdão já significa perda. E nós precisamos perder tudo aquilo que nos impede de sermos a imagem e semelhança de Cristo. E quando nós temos um coração que perdoa, quando nós temos um coração que é um coração semelhante ao coração de Cristo, nós vamos buscando e vamos entendendo melhor o pecador. Porque, irmãos, muitas das vezes no meio de uma pressão, nós como servos do Senhor que estamos aqui nesta noite, ao invés de acolhermos pessoas, hoje pela manhã no culto aqui, enquanto o irmão Eurípides pregava, eu tive um momento com uma irmã que chegou aqui, e irmãos, Deus tem um propósito para todas as coisas. E essa irmã estava me contando, estava testemunhando, que no período que ela mais precisou da igreja, a igreja simplesmente jogou ela para fora. E como o irmão cantou, porque o culto, ele é um complexo de momentos que unidos fazem a vontade de Deus ser estabelecida. Então o culto, ele não começa quando a gente entra pelas portas. O culto começa quando eu saio de casa. E como foi a palavra da Sarinha aqui agora, nós precisamos estar com os nossos 5 sentidos espirituais aguçados e o nosso ouvido atento para ouvir o que Deus tem a dizer. E nesta manhã, irmãos, eu não gosto de estar conversando na hora da palavra, e até porque a palavra é quem liberta. É a palavra de Deus que não volta vazia, não a nossa. Por mais que nós tenhamos um testemunho de vida forte, por mais que nós possamos contar das maravilhas, dos sinais, dos milagres, dos prodígios de Deus, do que Ele opera em nós, por nós e em nós, ainda não é maior e ainda não será o suficiente para transformar um coração de alguém que está sedento por algo que é muito maior do que as nossas experiências. E às vezes nós queremos impetrar doutrinas como experiências vividas. E sabe o que acontece? Aquela pessoa não encontra a fonte, mas ela vai apenas no poço. E nesta manhã, essa irmã estava testemunhando. Quando ela chegou na igreja, pastora, desde o dia que eu cheguei, ela não pôde participar do check-in. E ela disse que percebeu que há uma atmosfera de acolhimento, de perdão, de cura. E sabe, queridos, nós só podemos fazer isso quando nós temos um coração que já foi perdoado, já foi amado. Então, nesta noite, nós chamamos a existência e nós já queremos começar declarando que nós chamamos a existência o batismo de amor sobre este lugar. O batismo do amor de Deus. É o amor de Deus pelas vidas, pelas almas, por aqueles que às vezes estão dentro da igreja, mas estão fora do caminho do Senhor. Muitas das vezes aqueles que estão fora da igreja e precisam ver o amor. E o que essas pessoas têm visto? Fofoca, contenda, divisão, achismos. É porque eu acho que o meu marido é isso, porque eu acho que o meu filho é aquilo. E toda a pressão que Deus quer trazer para a sua atmosfera, para que você transforme em poder na vida de alguém, começa a não ter eficiência. Sabe por quê? Porque a pessoa não vê amor no seu coração. E sabe, queridos, é muito fácil dizer que ama quando alguém faz o bem para você. É muito fácil dizer que ama quando nós temos circunstâncias favoráveis para produzir o amor. E é claro, a palavra de Deus também vai nos dizer que como Ele colocou sobre nós o Espírito Santo, então nós somos co-herdeiros de Cristo. Então tudo aquilo que o Senhor preparou sobre a face da terra é nosso por direito. Então o Senhor tem dias de luta para a sua vida, mas também tem dias de glória. O Senhor tem dias maus, mas o Senhor também tem dias bons. O Senhor, Ele traz a guerra, mas Ele é o nosso general de guerra. Então em todas as coisas nós somos bem-aventurados. Nós somos mais que vencedores, porque Ele nos amou primeiro.
Então esse batismo de amor, ele precisa vir sobre nós, para que o próprio Deus possa vir e possa transformar tudo aquilo que vem como pressão para acabar com a sua esperança, com a sua expectativa de vida, com os seus olhares fitos no alvo, e transferir tudo aquilo que é natural para o mundo espiritual, porque nós não vivemos de forma natural, nós precisamos viver de forma sobrenatural. E é por isso, igreja, que muitos de nós temos vacilado no caminho, porque buscamos questões naturais para satisfazer aquilo que a traça e a ferrugem vai corroer. A nossa alma está sendo curada por Deus, o nosso espírito está sendo fortalecido pelo Pai, mas o nosso corpo precisa ser disciplinado, porque na hora da dificuldade é onde esse amor, essa presença do Espírito Santo que está sobre nós, vai nos levar, vai nos elevar para uma atmosfera diferente. E nesse momento que vivemos com a Sara, se não fosse o amor de Deus, começariam os questionamentos. Mas Deus, eu não podia engravidar, eu era estéril, e o Senhor disse que me faria mãe de filhos. Agora o Senhor está levando a minha filha? Porque, irmãos, vocês sabem que os médicos, eles precisam falar a verdade quando você vai para uma cirurgia. E ali não nos foi dado nenhuma expectativa boa. Aliás, foi nos dado 1%, que é o que Deus precisa, né? De 1% de chance. Aonde é o problema que você precisa de 1% de chance para que o Senhor transforme essa semana? É nessa semana que o Senhor vai trabalhar. É nesse 1% de chance que o Senhor vai trabalhar. E nós estávamos já numa guerra ferrenha. E aquele médico vira para mim e diz: mãe, nós vamos operar ela, e ela pode ficar tetraplégica, ela pode ficar cega, surda, ela pode morrer. É como se ela estivesse andando numa rua e um carro viesse e atropelasse ela. Irmãos, quando a sentença de morte vem sobre nós, nós precisamos liberar a palavra que está internalizada dentro de nós, porque é o que a palavra diz: pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos e a pôr a liberdade àqueles que estão oprimidos. E é essa palavra que nesta semana nós vamos declarar. E quando ele falou para mim, eu falei: doutor, eu vejo isso como uma pressão que estamos vivendo, mas o poder de Deus e as promessas que o Pai fez sobre a vida da Sara, ela vai naquela sala de cirurgia, mas ela vai voltar, porque ela vai cumprir tudo aquilo que o Senhor declarou e determinou sobre a vida dela. Por isso, igreja, nessa noite, tudo aquilo que o Senhor determinou sobre a sua casa, tudo aquilo que o Senhor determinou sobre tudo aquilo que leva o seu nome, tudo aquilo que o Senhor determinou sobre aquilo que Ele já declarou sobre a family, vai acontecer, porque já está preparado, porque já foi declarado. E além de ver, nós vamos ouvir a glória do Senhor ser manifesta por todas as atitudes e ações que Ele mesmo vai fazer. Mas, irmãos, precisamos dar passos de obediência. E nós damos esses passos de obediência quando a nossa sede por Deus, ela começa a ser acrescida. Porque quanto mais eu me aproximo do Abba, mais sede Ele me dá dele. Porque nós somos os seus mensageiros. Nós somos apostólicos para carregarmos uma mensagem apostólica. Ele está voltando em breve com o seu reino de justiça. Ele está trazendo de volta a graça, a misericórdia, para corações se quebrantarem, a voltarem a orar, a lerem a palavra. Nós estamos, irmãos, declarando que este lugar é um lugar onde Deus está te chamando para se posicionar em oração, para se posicionar em declarar a palavra de Deus, em se posicionar de dizer: para trás de mim, Satanás, porque em mim o que vale é o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso ir aonde a Bíblia diz que eu posso ir. E Deus vai continuar trabalhando. E Deus vai continuar manifestando a sua glória. E até hoje,
temos um diagnóstico. Não tem uma causa, não sofro. Essa cirurgia que eu fiz, a artrodese, ela acontece quando você sofre um trauma e sua cabeça faz um movimento de chicote. Eu não sofri nenhum trauma. Eu não caí, eu não sofri um acidente de carro, não aconteceu nada. Aparentemente que pudesse gerar isso. E eles me deram alta, mas me mandaram para outras especialidades médicas para continuar acompanhando. Eles acreditam que seja uma síndrome, que se chama Ehlers-Danlos, que afeta o tecido conjuntivo. Eles acreditam que pode ser uma doença autoimune, que já esteja ativa no meu corpo, que em nome de Jesus não está. E não foi presente, e não saiu no exame de sangue. Mas, até hoje, tudo que eu fiz, Foi mistério. todos os exames, nada. Nada, igreja, nada. Nada de Porque o Senhor transformou, né, filha? Aquilo que veio para a morte como vida, aquilo que vem como morte para se transformar em testemunho. Então você está preparado para contar esse testemunho da sua vida? Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Agora nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. E igreja, nós precisamos entender que esses passos de obediência nos levarão para mais perto de Deus, nos trarão a experiência que Ele vai nos dar. Às vezes nós esperamos experiências de tantas coisas. Você faz um curso, você espera uma experiência. Você tem um relacionamento, você cria uma experiência. Mas nós não buscamos uma experiência com Deus. E a Bíblia vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor, Ele nos convida a mergulhar, provar. Irmãos, a Bíblia, ela é mais profunda do que é extensa. E quando nós nos aprofundamos em obedecer a palavra, a nossa geração, a nossa descendência é alcançada com a graça, com a liberação de poder, e tudo aquilo que vem contrário, o Senhor transforma em bênção. Eu quero dizer para você que a partir de hoje o Senhor te convida a tomar posse dessa palavra profética do Evangelho de Lucas. Entenda que não é para você ficar quieto, não é só para você se amuar quando vierem as lutas que vierem te pressionar. Você precisa se pôr de pé, porque Jesus é o nosso rompedor de barreiras. Diga comigo: o meu Deus rompe barreiras. Assim Ele fez com aquele povo em Jericó. Aquelas muralhas ali caíram porque Ele rompe barreiras. Qual é a barreira que Ele precisa romper hoje? Do rótulo, da discriminação, da rejeição, da falta de fé, da falta de posicionamento, porque você foi ferido, injustiçado, porque você está abatido. Mas nós cantamos aqui: abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados. A graça do Senhor nos alcança. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 18. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Irmãos, nós andamos sobre as profecias. E às vezes a gente tem um erro, sabe? Às vezes nós confundimos revelação com profecia. Revelação é um dom que Deus dá, né? Para nós, quando nós estamos orando, Deus traz revelações. Mas a verdadeira profecia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdadeira profecia que nos torna humildes, que não nos deixa acharmos que somos autossuficientes. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos procurando profetas para ouvir profecias, para testificar coisas que às vezes não estão nem nos planos de Deus. E nós nos apropriamos dessa palavra como se fosse a última palavra. Pastor, então a senhora é contra profecia, revelação? Não, irmãos, de forma nenhuma. Porque a revelação, ela te traz
um ânimo, ela te impulsiona a caminhar, mas ela não é tudo. Quem é tudo na nossa vida é a profecia maior, que é a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, que é o próprio Deus. Ela é maior do que todas as coisas. Então a gente vê muitas pessoas descentralizando o centro que é Cristo para acreditar em revelação e não dar importância para a verdadeira profecia. E a profecia nessa noite diz que você já foi chamado, que o Espírito já está sobre você. Então eu não posso ficar oscilante nos meus pensamentos, eu não posso ficar oscilante nos meus sentimentos, nas minhas emoções, quando dentro de mim já habita o Espírito Santo de Deus, e é além de mim, é além das minhas imperfeições, é além dos meus defeitos, é além dos meus pecados. Então nesta noite, irmãos, declare veementemente que nenhum olhar de condenação, nenhum olhar de julgamento, nada que se levante contra você prosperará, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 54, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Mas para que nós possamos até falar, irmãos, para que a gente não transforme pressão em vingança, para que a gente não transforme pressão em discórdia, para que a gente não transforme em pressão em colocar pessoas contra pessoas, nós precisamos conhecer a palavra, porque Deus é justo e Ele coloca todo mundo na mesma balança. Como a palavra do Senhor diz, aquilo que você plantar, você vai aquilo que você semear, você vai colher, aquilo que você disser, você vai prestar contas das suas palavras. Então nós precisamos entender o que é a pressão de Deus sobre nós. Mas veja, sempre o Senhor, Ele vai nos trazer ferramentas. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo 1, versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Irmãos, o Senhor já nos entregou todas as ferramentas para as nossas guerras, para a nossa batalha. O Senhor, Ele já está te equipando para essa semana, pelo seu chamado. Nós fomos chamados para vencer no tempo e na história, e Ele já nos armou para essa batalha. Ele já nos mandou um intercessor do céu. Então você não precisa ficar, irmão, dependente emocionalmente de revelação. Você precisa crer na profecia maior. Ele já enviou o maior intercessor do céu sobre a sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele vai te acompanhar em tudo. Ele vai te acompanhar todos os dias, até a consumação do século. É Ele quem é a luz, é Ele quem é a verdade, é Ele quem é o caminho. Então nele não há erro, nele não há dúvida, nele não há nenhuma palavra que venha te trazer confusão. E às vezes, irmãos, a nossa esperança está sendo confundida, e a Bíblia diz que a esperança não traz confusão. A esperança provocada pela experiência não traz confusão. Se aquilo que está permeando a sua mente está trazendo confusão, é porque essa pressão que o Senhor está te moldando para te fazer uma pessoa melhor, não está sendo canalizada da forma como a profecia nos ensina. Essa situação que nós vivemos, essa experiência, essa angústia, essa tribulação, ela vai te produzir uma esperança. Sabe de quê, irmãos? De que tudo aquilo que Ele prometeu, como Ele falou para Jó, quando Jó entendeu, quando ele saiu daquela atmosfera natural de dor, quando ele saiu daquela atmosfera da pressão que estava levando ele, tirando ele do eixo, trazendo um desequilíbrio a ele, quando ele entendeu, depois de Deus mostrar para ele o beabá. E quantos de nós aqui o Senhor tem mostrado o beabá? Tem falado, peraí, querido, se coloca na sua, eu estou trabalhando. Peraí, querido, você tem um coração quebrantado e contrito, porque esse eu não vou desprezar. Peraí, querido, o altivo eu desprezo. Ei, querido, peraí, seja humilde, porque a humildade procede o quê? A honra. Aí nós vamos entender que a pressão, ela vai ser transformada em poder. Mas veja, queridos,
Quando Jó saiu dessa atmosfera de dor, de se vitimizar, de questionar, de duvidar, de cobrar respostas de Deus, ele entendeu e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, que nenhum dos teus projetos serão frustrados. Então nesta noite, igreja, nós precisamos entender que essa guerra que o Senhor nos chamou, pelas profecias que já foram liberadas para nós, nós precisamos guerrear essa boa milícia. E sabe, o Senhor, Ele ainda nos diz nessa noite, se nós não tivéssemos que lutar, para que pudéssemos estar sempre na posição, porque Deus, Ele não vai se mover pelo sensacionalismo da sua dor. O Senhor não vai se mover pelo seu bico, pelas suas lágrimas, não. O Senhor, Ele manda você se posicionar. Ah, pastor, então Ele não vem colher as minhas lágrimas? Sim, mas quando você se posiciona, porque a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que vão andando, plantando, chorando, andando, na posição, tomando atitude, voltarão colhendo os seus molhos de alegria. Então nós precisamos nos posicionar. O Senhor, Ele opera em meu e em seu favor, não por aquilo que nós sentimos, não por aquilo que nós o impressionamos, não pelos nossos dízimos, não pelas nossas ofertas. O Senhor, Ele se move em meu e em seu favor, quando nós tomamos um posicionamento de obediência, de atitude, e aquilo que Ele te ordenar a fazer. Mesmo que te doa, mesmo que seja difícil. Irmãos, esteja preparado para isso. Quando você começa a impor limites, no mundo físico e no mundo espiritual, você precisa estar preparado para despedidas. Ninguém suporta quando você começa a se posicionar. E eu falo ninguém, irmãos, não é pessoas, porque a profecia nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então quando você começa a se posicionar, quando você começa a vestir essa armadura de guerra que o Senhor te entrega para você guerrear uma boa milícia sobre as profecias que já foram declaradas sobre você, se prepare para despedidas, porque o inimigo, ele não resiste a alguém que está se sujeitando ao Pai. Ele não resiste a alguém que está debruçado no altar, reconhecendo seus erros. O inimigo não resiste a alguém que se arrepende genuinamente e que busca a mudança de vida. O inimigo não resiste quando você diz e declara sobre você mesmo quem é você em Deus. O inimigo não resiste. Então vão haver despedidas. E o que serão essas despedidas, pastora? Aí sim, irmãos, porque Deus conhece todas as coisas. A onisciência de Deus nos torna diferentes dele, porque Ele sabe de tudo. Ele está em tudo. A onipresença dele mostra e Ele vê coisas que nós não vemos. Então Ele vai sim te separar de pessoas. Ele vai sim te tirar de lugares. Você está trabalhando no lugar, de repente o seu chefe vem te dar uma promoção, ou de repente ele fala assim: olha, hoje eu vou te mudar de setor. Você estava trabalhando aqui, agora você vai para outro setor. Aí nós, que entendemos que pressão se transforma em poder, temos que entender o quê? Não, peraí, se Deus está permitindo isso, o que será que Deus está fazendo? O que será que Deus está trabalhando? Eu estou numa cidade, de repente o Senhor manda eu ir para outra cidade. Se eu não estiver conectada com o céu, se eu não estiver entregando o governo dos meus pensamentos a Deus, porque quando entregamos o governo dos nossos pensamentos a Deus, nós vivemos em paz, mesmo em meio à guerra. Eu vou começar a questionar: Senhor, mas agora que eu estava me acostumando, Senhor, mas agora que eu estava gostando, Senhor, mas era essa pessoa que eu amava tanto. E o Senhor está falando: há tempo de juntar e há tempo de espalhar. Há tempo de abraçar e há tempo de despedir. É a gente transformar pressão em poder. É a gente mostrar para as pessoas, igreja, que o nosso Deus, Ele liberou sobre nós uma profecia e que somos como vento.
não sabemos de onde viemos e nem sabemos para onde iremos. Mas uma coisa nós sabemos, que Ele está conosco. Quantos creem que Deus está na sua vida? Quantos creem que Deus está na sua casa? Quantos creem que Deus está trabalhando por você? Dê um glória a Deus aí no seu lugar e diga: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Deus é fiel. Então, queridos, o Senhor, Ele já liberou um intercessor do céu para nós. E o nome dele é Espírito Santo. E ele nos acompanhará em tudo. Irmãos, Deus não nos quer nos ver cansados. Por isso que a Bíblia nos ensina que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então quem coloca a obra de Deus como pesada, quem coloca o emprego que Deus te deu como pesado, quem coloca a maternidade que Deus te entregou como milagre, irmãos. E aí eu paro um minutinho aqui novamente. Como foi difícil. Porque a Sarinha já vinha se queixando vários dias de dor. E a gente está usando esse exemplo porque é esse exemplo, né? Mas tem tantos outros. Que às vezes você está lá lavando uma roupa e está cansado e fica reclamando. Oh, meu Deus, tem que lavar roupa de novo. Oh, meu Deus, já tem que passar roupa de novo. Oh, meu Deus, eu tenho que levantar para ir levar o menino na escola. E aí a Sarinha, o tempo inteiro se queixando de dor. Só que a Sarinha é mais manhosinha, né? E eu ficava, isso é manha. Isso aí é manha. Quando eu peguei a dengue, ela falou que eu estava inventando filha, para não ir para a escola. Filha, nós estamos pregando, sem DR. Sem DR aqui. Tá bom? Sentar. Tá bom, meu amor? Só um minutinho, tá? Viu? Irmãos, mas nós somos uma família normal. Eu tenho uma família perdoadora. Tenho uma família abençoada, uma família unida. E eu ficava falando isso, né? Sarinha, você está inventando. Sarinha, não é isso que você está sentindo. Então, irmãos, mas só era uma fase. E quantas das vezes que o Senhor também está falando conosco? E nós estamos falando, não, Deus, não é bem assim não, viu? O meu direito é esse. Não, Deus, como assim que é para eu perdoar? Como assim que é para eu abençoar? Como assim que é para eu ficar calada? Como assim que é para eu engolir seco? Não, Deus, espera aí, isso está errado, viu? O Senhor não está me vendo, não? O Senhor não está vendo tanto que me humilhou? O Senhor não está vendo tanto que fizeram? Irmãos, Deus não nos quer ver cansados. Porque a batalha não vai começar. A batalha já começou. Desde quando Ele nos separou. Desde quando Ele foi naquela cruz do Calvário. E verteu o seu sangue ali, uma batalha já começou. Mas a partir daquele momento, o sangue dele que reme todos os nossos pecados, que nos redimiu, que nos separou, que nos protege hoje, já nos garantiu a vitória. A profecia nos diz, a palavra nos diz que Ele nos basta. Então a batalha já começou, Ele não nos quer ver cansados. Ele nos mandou, irmãos, para o deserto. Ali no deserto que você viveu e que eu vivi, o Senhor preparou um oásis, o Senhor preparou um maná. Deixa eu te falar, há um oásis, há um maná dentro de você, nesse deserto que você está passando. Então essa pressão nesse deserto que você está vivendo, Ele já está te suprindo de todas as formas. Você não vai morrer de fome, você não vai morrer de sede, você não vai ser envergonhado nesse deserto. O deserto é lugar de julgamento, como diz a palavra do Senhor. Mas nós estamos hoje, o Senhor está liberando sobre nós hoje uma palavra. Nós estávamos ali em Isaías 34, quando Ele fala de deserto, quando Ele fala de julgamento. Depois você lê em casa que não vai dar tempo. Isaías 34 fala de julgamento, mas no capítulo seguinte, porque hoje o Senhor começa a escrever um novo capítulo sobre a sua história. Se você começar a entender essa palavra e começar a liberar essa palavra, o Senhor começa a escrever um novo capítulo na sua história. Em Isaías 35, o Senhor vai falar sobre jardim, que é o lugar do nosso destino. Nesse dia, irmãos, chamado hoje, o Senhor, Ele está removendo guerreiros do deserto, porque Ele preparou já essa mesa no deserto para você. Mas hoje Ele te tira do deserto. Quando Israel atravessava ali o deserto, Deus estava com eles como fonte. Hoje nós temos essa fonte em nós. Nós temos que declarar, nós temos que buscar esse batismo do amor, para que quando a gente possa fazer essa passagem do deserto para o jardim, nós venhamos a entender que fechamos um ciclo, mas que possamos compreender
que podemos novamente passar por lutas e tribulações, mas que o que o Senhor vai ver em nós e precisa ver é humildade, é tratamento, é caráter mudado, é caráter transformado. Irmãos, não importa se você tem 50 anos de crente, não importa se você é PhD, se você tem doutorado, mestrado na Bíblia, Deus não está querendo ver nada disso. Pastor, eu estou buscando, busque mesmo, irmãos, porque nós erramos por falta de conhecimento. Mas cuidado para não se corromper com a própria palavra. Porque o Senhor, Ele busca coração quebrantado e contrito. E nessa noite o Senhor, Ele chama remanescentes. Remanescentes da fé. Mãe, o Senhor nessa noite. Eu acho que nada melhor do que... Quem está no LED é o André. André, por favor, coloca Romanos 5. Amém. Por favor. Nada melhor do que encerrar... Gente, eu estou sentada porque eu estou sentindo dor, tá? Eu peço desculpa, mas eu não estou dando mais conta de ficar em pé. Romanos 5, tá? Versículo 1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pode passar. Exatamente. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Pode passar. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como minha mãe falou no começo, eu acredito, e o Espírito tem ministrado em mim fielmente, que hoje Ele vai vir com um batismo de amor sobre os nossos corações. Não um batismo de amor somente pelo irmão que está aqui dentro. Um batismo de amor por aquela pessoa que, quando a gente está no semáforo, nos pede uma moeda. Um batismo de amor para enxergar que alguém que está na prisão também é um filho de Deus. Um batismo de amor para que o Senhor gere dores de parto em nós, pelas almas que ainda não estão aqui. Amém? E esse amor, queridos, ele nos faz entender que nós, não é Deus que se encaixa no nosso propósito. É nós quem precisamos nos encaixar no propósito que Ele tem para todos nós. Irmãos, hoje, por meio desse batismo de amor, para que a gente possa transformar pressão em poder, nós precisamos desistir definitivamente de viver uma visão de sobrevivência. Nós precisamos buscar a visão de filhos, pois todos os milagres que nós precisamos já estão todos, absolutamente todos prontos. Nós não precisamos ficar numa busca desenfreada por milagre. Todos os milagres que nós precisamos, quando nós deixarmos as escamas dos nossos olhos caírem, de vivermos na metodologia da sobrevivência e nos encaixarmos como os filhos de Deus, nós vamos entender que todos os milagres já estão prontos. Irmãos, existe um propósito para todo tempo, mas também existe um tempo de Deus, também existe o de repente de Deus, e é sobre esse de repente que eu finalizo dizendo agora. Quando este tempo chega, o Senhor mesmo, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Mestre, o profeta maior, Ele inaugura um protocolo onde todas as fontes de águas vivas vão jorrar. E aonde estão todas as fontes de águas vivas? Em todos os pilares da nossa vida, da nossa história. Na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental, na nossa vida ministerial, na nossa vida financeira. Todas as fontes vão jorrar de águas vivas. Nesta noite, o Senhor, Ele começa, irmãos, a levantar um exército de soldados,
um povo estratégico que está se levantando nessa terra para este novo ciclo que o Pai está preparando. Irmãos, vejam, nada do que está acontecendo é por acaso. Nada do que aconteceu no Rio Grande do Sul foi por acaso. O Senhor, Ele está quebrando fortalezas espirituais e levantando estratégias nessa terra. Para quê, pastora? Para adquirir riquezas? Para adquirir bens? Não! Para irmos estar com Ele na eternidade. Qual é este povo que vai se levantar com estratégias espirituais em amor para resgatar o perdido, para amar o pecador, para restaurar corações, para trazer as verdades da palavra, não poeticamente, mas vivida no peito e dita: quando eu precisei, Deus foi comigo por meio de pessoas, de um povo estrategicamente espiritual. Um povo estrategicamente espiritual. E o que é isso, irmãos? É não ter hora para ajudar. É não ter reservas para ajudar. É um perdido, é um pecador, é um que está na prisão. É o pior dos homens, é a pior das mulheres. É para esse povo que o Senhor nos chamou. Não é para uma classe só, não é para quem eu gosto, não é só para minha turminha. Eu preciso a partir de hoje pedir: Deus, para quem o Senhor me levantou. Senão, irmãos, eu não estou cumprindo o propósito dele na terra. Eu estou apenas vivendo o que eu quero. Irmãos, de fato, o Senhor, Ele nos chamou e Ele nos separou. Este lugar que Ele nos chamou como povo estratégico, Ele vai se responsabilizar por tudo aquilo que Ele fizer. Por isso declare a partir de hoje que Ele mesmo, o próprio Deus, quando Ele quebra fortalezas espirituais, quando Ele nos levar para a fornalha de fogo ardente, Ele irá nos colocar nessa fornalha, porque Ele mesmo vai enviar o quarto homem. Ele nos coloca justamente para que o quarto homem da fornalha apareça. E quem é o quarto homem da fornalha? É o próprio Deus. Por que essa pressão? Para que o quarto homem apareça na sua vida. Por que essa pressão, essa perseguição? Porque o quarto homem precisa aparecer na sua vida. Não é alguém que vai te apresentar quem é Deus. Ele quer se apresentar a você nesta noite. Queridos, quando nós nos colocarmos naquilo que Ele quer, nós vamos entender que a Babilônia só mudou porque tinha adoradores dentro dela. Nessa noite a Babilônia vai mudar, porque Ele está levantando um povo estrategicamente espiritual neste lugar. Um povo com armas, um povo forjado na guerra, um povo forjado na dor, na luta, mas que resistiu e chegou no final e disse: Senhor, eu estou aqui, eu guardei a minha fé. E é assim que o Senhor vai trabalhar. Quando nós nos entregamos, Ele levanta um monumento de glórias. Ele está nos chamando para um tempo de entrega maior, para nos entregar as suas estratégias. Nós precisamos, como a Sarinha falou, nós precisamos nos levantar não somente para vivermos aqui nas quatro paredes, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter compaixão, misericórdia. Irmãos, doar-se, amar o outro, tirar do seu corpo e entregar por aquele que está na rua. Eu me lembro que desde pequenininha, transformando essa pressão em poder, a Sarinha, o pai dela, sempre ensinou: olha, filha, quando você estiver num lugar e Deus tocar no seu coração, você pode estar no seu corpo, tira e doa para a pessoa. Nós ensinamos eles a não ter apego a datas comemorativas de comprar presente, porque ensinamos a eles que toda data é data de receber presente do céu, porque todos os dias o Senhor tem presentes para nos dar. Então não precisa ser Natal, não precisa ser dia das crianças, não precisa ser dia das mães para ganhar presente. O presente maior, que é Jesus Cristo, já nos foi ofertado por todos os dias. E a Sarinha, quando tinha 5 aninhos, já com esse coração missionário, nós estávamos na igreja, na outra igreja, e chegou uma menininha com a sua mãe. A menininha estava completamente sem roupa, sapato. A Sarinha tirou o sapato do seu pé, colocou no pé daquela criança. Eu quero dizer para você, um povo estrategicamente
preparado espiritualmente. Ensina os seus filhos a não ter apego às coisas. E quando vier essa pressão de ter que doar, de ter que se desfazer do que é seu, o coração não está ali. Eu digo a você, onde está o coração do seu filho hoje? Em que você tem ensinado o coração do seu filho a estar? Mãe, Aonde você tem ensinado o coração da sua esposa a estar? Você compra o amor da sua família? Você compra o amor dos seus amigos? Você compra a atenção das pessoas para você? Você precisa satisfazer de alguma forma alguém para que esse alguém te dê amor? Você precisa satisfazer doando e dando alguma coisa para que esse amor venha até você? Irmãos, o Senhor quer nos libertar dessa prisão nesta noite. Porque o amor de Deus já foi derramado por nós. E a Bíblia vai nos ensinar que se nós devemos algo a alguém, sabe o que é? Quem sabe? O amor. Se nós devemos algo a alguém, é o amor. Então não é pelo que eu posso oferecer, não é por quem eu sou. Não anda comigo porque eu sou a Kelly, esposa do Arley, não. Anda comigo porque sente amor na minha vida. Será que alguém anda por você porque você ama? Ou por aquilo que você tem falado? Ou por aquilo que você tem tentado impressionar? Ou por aquilo, será que você tem transformado de pressão em sofismas? Irmãos, o Senhor nos chama nesta noite a recebermos um batismo de amor, verdadeiramente, para vivermos o que o Evangelho de Lucas nos diz, para ungir e evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, para restaurar aqueles que estão cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e, por fim, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho de Cristo. Irmãos, vira para o seu irmão, não gosto muito disso, mas vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, eu vou te amar, mesmo quando você errar. E ainda se você pecar, eu vou te amar. Eu vou te corrigir, mas eu vou te amar. Eu vou falar da palavra, mas eu vou te amar. Irmãos, hoje, quando você chegar na sua casa, um dever de casa. Vamos aprender a separar situações de pessoas. Você corrige as situações, mas você ama as pessoas. Você corrige situações, você alinha a sua casa, mas você ama pessoas. Cuidado, irmãos, porque essa fonte de amor só depende de nós. Pastora, então você é passiva a tudo? Não, não é ser passivo. Mas você precisa amar. E amar, se eu posso falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, quem ama entende a repreensão. Quem ama tem um coração ensinável. Quem ama é humilde. Então, queridos, é assim que nós e a nossa casa precisamos viver. Precisa ajustar situações? Precisa. Na minha casa também, irmãos. E eu falo aqui do altar. Nós não somos perfeitos. Nós já tivemos, sim, situações para resolver. Eu sou Kelly, eu tenho o meu RG, o meu CPF. Antes de tudo, eu sou uma mulher, uma pessoa que erra, que falha. Então, eu falo aqui para o mundo espiritual ouvir. Que não me detém em nada. Porque quando você tem a sua vida diante daquele que vê todas as coisas, você não precisa temer o que pode te fazer o homem. O homem não pode fazer nada. O que você tem que temer é o Deus Todo-Poderoso. A Ele sim, você tem que temer. Mas nós somos uma família. E nesse culto da família, eu quero dizer para você, não tente impressionar as pessoas com perfeição. Não tente mostrar para as pessoas que você vive uma vida de margarina, de foto de margarina. Não tente mostrar para as pessoas que você é a super mulher, o super homem. Não. Sabe o que impacta as pessoas? É elas verem que você é uma pessoa normal, que erra, mas que se conserta. Sabe o que impacta as pessoas? É você reconhecer em humildade os seus erros
e se voltar para Deus junto com a sua casa. Sabe o que impacta as pessoas? Não é aquilo que você começou e deu um problema no meio do caminho e de repente acabou tudo. Não, não acabou, porque a Bíblia vai dizer que melhor é o início das coisas. Não, olha, é excelente o início das coisas, melhor é o fim das coisas. Então você ainda está no processo, você ainda está na caminhada. Então não deixe essa verdade maligna invadir a sua casa. A sua casa busca a presença daquele que vive e reina. A sua casa busca a santidade, a santificação, que é dia após dia, é vencendo dia após dia, é errando aqui, confessando ali, deixando acolá, mas rompendo. Irmãos, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E tudo aquilo que vier como pressão, o Senhor vai transformar em poder. Por meio de quem? Do de fora? Por meio de nós. Quando nós dermos uma ordem à nossa mente. Amém? Quantos entenderam essa palavra de agora, glória a Deus? Dá vontade de ficar, né, irmãos? Neste lugar. Porque é este lugar o nosso lugar. Irmãos, ensina os seus filhos a orarem pelos vizinhos. Ensina os seus filhos a estarem ali na rua, a liberarem palavras de Deus sobre a sua comunidade, a sua vizinhança. Ensine os seus filhos a buscarem esse batismo de amor. Porque quando a gente ama, a gente não olha só para as coisas. A gente ama de verdade. Quantos aqui já conviveram com uma pessoa que você já se sentiu tão amado por ela que você não tem... Você não tinha mais nem o que dizer. Levanta a sua mão. Não foi bom, irmãos? Não é maravilhoso? Você se sente abraçado, protegido. E é assim que o Senhor faz conosco hoje. Ele nos traz como a galinha faz com seus pintinhos. E nos coloca debaixo dos seus braços. E nos ama incondicionalmente. Nessa noite, eu gostaria que você colocasse de pé, já se apoderando do amor de Deus sobre a sua vida. Se coloque de pé sobre este amor de Deus, que move os céus ao nosso favor. Se coloque de pé, já entendendo que nesta semana, esta palavra que foi liberada sobre nós, de que nós somos esse povo estrategicamente espiritual, que o Senhor está levantando para este novo ciclo, de que nós estávamos ali em Isaías 34, no deserto, mas o deserto já está passando, e estamos entrando nesse jardim, daquilo que o Senhor tem a fazer por mim e por você, daquilo que o Senhor já nos comissionou, como sacerdócio real, geração eleita, nação santa. O Senhor está te tirando deste marasmo espiritual que você estava vivendo. O Senhor está sacudindo a sua árvore. O Senhor está te poldando, não para te matar, mas o Senhor te faz crescer nesta noite. O Senhor libera palavras sobre a sua vida nesta noite. E o Senhor ainda diz assim, igreja, nesta semana, laudos médicos que você achava que viria para trazer tristeza sobre a sua vida, o Senhor libera a cura agora. Eu libero cura agora naquilo que o Senhor está determinando neste lugar. O Senhor está liberando cura. O Senhor está liberando agora fluxo sanguíneo. O Senhor diz que infarto que ia acontecer nessa semana, o Senhor está desobstruindo veias neste lugar. Requetarabachou canture carabachai. E sabe, queridos, nesta noite o Senhor destrava definitivamente os seus caminhos. Nesta noite o Senhor desembaraça aquilo que estava trazendo confusão na sua mente. O Senhor nessa noite queima o arco do forte. O Senhor quebra, o Senhor amarra a boca do valente nessa noite, porque você não vai morrer, você vai viver. Você não vai morrer, você vai viver. E enquanto o nosso amado adora ao Senhor, eu quero convidar você aqui à frente,
porque nós vamos orar, nós vamos nos apropriar daquilo que a Escritura nos diz, e nós vamos romper, nós vamos andar mais uma, mais duas, mais 3 milhas com pessoas aqui, mas nós vamos ver o agir de Deus. Quem crê diz amém, quem crê diz amém. Louva para nós, querido, para o Senhor. Adore, adore, adore. E você que precisa, vem aqui à frente, porque nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos declarar que Deus vai fazer infinitamente mais. Aleluia, aleluia.